Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade à nossa disciplina de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre o que é mais ou menos a continuação do que nós vimos na primeira aula, sobre a comunicação. Só que hoje nós vamos falar sobre linguagem, língua e fala. Então, são as três. Uma complementa a outra, uma depende da outra. Então, vamos dizer que a linguagem, ela é a universidade, tá? É uma comparação. A língua é o ensino médio e a fala é o ensino fundamental, entendeu? Então, elas são interligadas como uma colmeia, né? Mas elas precisam uma da outra para existir. Então, nós começamos pela fala, depois passamos para a língua, depois passamos para a linguagem. Então, hoje nós vamos estudar o conceito de cada uma, certo? Vamos lá. O que é linguagem? A linguagem é a capacidade comunicativa que tem os seres humanos de usar intencionalmente qualquer sistema de sinais, entendeu? Então, ela é inerente ao homem e possibilita a comunicação. De que forma? Muitos teóricos e muitos linguistas afirmam que uma criança, ao nascer, ela já nasce com a sua linguagem pronta, a sua linguagem própria. De que forma? Eu vou dar um exemplo. Quando você tem um bebê, né, que ele está na barriga da mãe, né, você fala com ele estremece a barriga, ele mexe, essas coisas assim. É a forma que ele está respondendo, é a linguagem que ele usa. Ao nascer, a linguagem usada pelo bebê é o choro, entendeu? Então, uma mãe ou um pai, uma pessoa que convive com uma criança, sabe muito bem que aquele choro é choro de fome, choro de sede, choro de sono, entendeu? É a forma de comunicação daquela criança. E às vezes você não ensina palavras ao bebê e quando você menos espera, o bebê sai com as palavras que você diz, onde foi que ele aprendeu isso? Onde foi que ele viu isso? Quando você diz assim, diga mamãe, aí ele diz papai. Isso aí é a linguagem dele própria. Você não ensinou, mas ele adquiriu, ele ouviu e nisso ele foi assimilando e guardou para si e automaticamente, né, com o tempo, ele vai usando. Essa é a questão da linguagem, tá? Então, a linguagem, ela é uma característica inata. Você não adquire, você nasce com ela, certo? Já a língua, ela é a parte social da linguagem. Ela é exterior, tá? E você não vai criar, simplesmente ela existe, você vai adquirir e aperfeiçoar com o passar do tempo. Ela é um instrumento peculiar, cada um tem o seu, ela é distinta, certo? E você não pode modificá-la, simplesmente você vai mudá-la, porque a língua, ela é forma, certo? Enquanto a linguagem, né, tem a diferença. A linguagem, ela é formada por sistema de signos. Esses signos não são aqueles que a gente costuma ver de horóscopo, não. São as letras e o som das palavras, que geralmente nós chamamos de fonema. Mas os linguistas chamam de signos, sistemas de signos. Então, esse som que nós fazemos, que sai da minha boca, que sai da boca de vocês, nós chamamos de palavras. Mas essas palavras são formadas pelo quê? Por letras. Mas essas letras, quando juntas, formam aqueles pedacinhos que nós chamamos de sílabas, mas para os linguistas, nós chamamos de signos, tá certo? Então, esse pedacinho, é cada pedacinho dessa palavra que você vai formar, entendeu? Então, tem um sistema de signos, certo? Então, é a mesma coisa que um código. Você vai decodificar. Quando você pega um texto, uma frase, quando você vai ser alfabetizado, que você começa a aprender a ler, você está decodificando aqueles signos, tá? Aquele sistema de signos, ok? E tem também a fala. A fala é a realização concreta de uma língua, feita por um indivíduo de uma comunidade num determinado ato de comunicação. Entendeu? Então, a fala, ela é individual, ela é particular, cada um tem o seu. Embora, ao conviver, ao praticar, ao estudar, você vai modificando, mas não muito, porque a sua fala vai continuar a mesma, você modifica a língua, certo? Aí, ela é um ato individual, que vem, né, da inteligência.
Você simplesmente, a fala surge através da língua, que vai surgir por conta da linguagem, ok? Então, eu tenho aqui, ó, os níveis de linguagem. Aí, a língua falada, ela pode ser regional, que vai de região para região. No caso, nós estamos na região Nordeste, então a gente tem um sotaque mais arrastado, mais puxado, mais um chiado, né? Já na região Sul, eles têm um sotaque mais carregado, então a fala deles é particularidade deles, entendeu? Então, cada lugar tem o seu. Só que a língua, ela pode ser culta, coloquial, vulgar ou inculta, grupal e técnica. Vamos ver cada uma, ok? Vamos lá. A língua culta. A língua culta é aquela língua falada por pessoas de instrução, pessoas niveladas, que pode ser através da escola, através de muito hábito de leitura, de convivências com pessoas que têm outro grau de instrução, entendeu? Então, a tendência é você ter um linguajar culto. Quando você tem um linguajar culto, é porque a pessoa realmente tem um hábito muito de falar bem, de escrever bem, de ler muito, entendeu? Então, tudo isso aí é a língua culta. Então, ela obedece às normas gramaticais, ela segue a gramática, ela é pausada, ela é bem regrada. Já a língua coloquial, ela é mais solta, é espontânea. É essa que geralmente nós usamos para nos comunicarmos uns com os outros, entendeu? É essa linguagem que geralmente você usa com seus pais em casa, com seus amigos, entendeu? Ela não obedece, ela não se preocupa se você está falando correto ou incorretamente, ela não se preocupa com normas, com regras, nada disso. Então, ela é a coloquial. Já a vulgar, tá? A vulgar, ela é dita por pessoas sem instrução. Ela é, como é que eu posso dizer, natural, ela é expressiva, ela é livre de convenções sociais. Ela é mais palpável porque envolve o mundo das coisas. E ela não obedece de forma alguma às normas gramaticais. Inclusive, na língua vulgar, nós podemos dizer que existem aquelas palavras, né, de baixo calão. O que é uma palavra de baixo calão? É quando uma palavra chega a ser vulgar. Palavrões são aquelas coisas que geralmente vocês falam uns com os outros quando tem certas intimidades, quando vocês estão juntos uns dos outros, entendeu? Então, geralmente a gente diz que isso aí é palavras de baixo calão, certo? Aí eu tenho a língua regional, que vai de região para região. Cada lugar tem o seu, né? No nosso caso, aqui em região Nordeste, eles falam muito o vote, o vixe, o eita, né? Vixe Maria. Já em outros lugares tem o ai, né? Em Minas, o outro tem o tchê. Então, vai de lugar para lugar, né? Já a língua grupal, ela pertence a grupos fechados. De que forma? Ela é uma linguagem de grupos. Ela vai de grupos a grupos. Por exemplo, a língua falada pelos policiais. Uma língua falada por policial, eles se referem, né? Eles chamam os bandidos de meliantes, eles dizem algumas palavras. Então, isso aí, quando eles se referem uns aos outros, é a língua grupal. Se você for assistir uma reportagem, for ver uma entrevista de um delegado, de um policial, né? Quando é entrevistado, você vai observar que eles falam com uma certa diferença. Isso aí é a língua grupal. É a mesma coisa a linguagem da medicina, a linguagem entre os médicos, a linguagem entre os advogados. Então, entre si, eles têm um linguajar, um dialeto, né, individual. Então, a gente diz que isso aí é uma língua grupal, porque eles fazem determinados grupos, tá? E tem também as gírias, né, que também faz parte da nossa língua. Só que não podem tanto entrar, né, num diálogo. Até pode, dependendo do local e da pessoa que você esteja conversando. Entendeu? Se você vai num lugar mais simples, numa comunidade mais carente, você vai ouvir algumas gírias, sim, tá? Eu não posso dizer que ela é totalmente vulgar, dependendo da gíria. Mas gíria é gíria em qualquer lugar, ok? Continuando, certo? Aí eu tenho a língua não literária. O que é a língua não literária? A língua não literária é aquela que tem a língua falada, mas ela não obedece às normas padrões, ela não é coloquial, ela não é vulgar. Simplesmente ela tem as gírias técnicas e tem as gírias comuns,
mas é aquela língua que não é escrita nos livros, que você não encontra num poema, numa poesia. Então isso aí é a língua não literária. Nós temos a língua padrão, né, que é a que faz parte da nossa língua portuguesa. Dependendo do local e onde, com quem estaremos conversando, nós usamos a norma padrão, a língua padrão. Porque não adianta eu mostrar uma coisa, tá, para algumas pessoas, usar uma linguagem culta, uma língua culta, se você não vai saber o que quer dizer. Não é isso, gente? Então, tem que ter o máximo de cuidado, certo? Aí eu tenho a língua literária, aquela foi a não literária, essa é a literária. A literária, ela é um instrumento utilizado pelos escritores. Então, se você pegar um livro de literatura brasileira, Machado de Assis, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, você vai ver que aquela linguagem que está lá, a língua que ele usou foi a linguagem literária, a língua literária, ok? Aí nós temos também deixa eu só mostrar um pouquinho para vocês, tá? Eu tenho a língua, tá? Eu vou só repassar para vocês. Aí, a comunicação, revisando aquilo que nós vimos, né? Porque uma depende da outra. É o espaço de troca, né, de informações, né? Isso que você recebe, você repassa, certo? Então, a comunicação, ela é de sobrevivência vital. Se você não conseguir se comunicar, então, automaticamente não existe, né? Que você tem uma linguagem, nenhuma fala, nenhuma língua, você tem que se comunicar. Aí nós temos aqui, só um instante, tá, gente? Aí, ó, uma língua normalmente não se fixa em um determinado território e ali pertence sem sofrer alterações. Muito pelo contrário, a língua é um organismo vivo que se modifica, amplia-se e difunde-se. Então é o seguinte, eu moro aqui, tá? Eu sou do Nordeste, falo o meu oxe, o meu vice. Quando eu saio daqui e vou morar em São Paulo, poucos dias depois eu tô falando paulista. Aí quando você volta, as pessoas estão criticando. Ah, foi agora há pouco, nem ficou tanto tempo, já voltou falando paulista. Por que a pessoa volta falando paulista? Porque ela adquire o hábito de tanto ouvir, de tanto o pessoal se comunicar daquela forma, que a pessoa termina adquirindo e absorvendo e assimila para si. Então, também fala. Não é porque a pessoa quer se exibir, não acontece assim, tá? Tem aquelas pessoas que realmente fazem por fazer, mas tem aquelas outras pessoas que não, que absorveram. Então, ela sofre mutações e ela também, como é que eu posso explicar? Ela pode estar variando, dependendo do local, dependendo de onde, dependendo da pessoa, certo? Então, ela é um organismo vivo, ela se modifica e ela tem também, você também busca alimentar-se da língua, porque você aprende coisas novas com a linguagem diferente, com um sotaque diferente. Então, tudo isso, para mim, isso aí é normal. Eu já tinha dito, eu não sei se vocês recordam na primeira aula, que quando você chega para uma pessoa e fala assim, eu vou barrer, e você critica, isso não existe. Por quê? Porque se você entendeu, se você absorveu e sabe que aquilo é varrer, então não há necessidade de você corrigir, não há necessidade de você dizer, tá errado, ele falou errado. Não. Simplesmente é inadequado, é uma pessoa que não tem tanta instrução ou até mesmo tem instrução, só que ao conviver com outras pessoas termina assimilando. É a mesma coisa que uma gíria. Você não gosta de gíria, mas se você conviver com uma pessoa que fale gírias, você vai aprender a falar gírias, você também vai falar. Tudo vai ser questão da convivência, certo? Aí, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, tá, gente? Só um instante. E fechou. Ok. Pronto. Aí eu tenho aqui a linguagem, tá? Voltando, é a capacidade que os seres humanos têm de produzir, desenvolver e compreender a língua.
tá? Não só a língua, você pode compreender também outras manifestações, como pintura, música, dança, entendeu? Você pode comunicar-se, lembra que eu falei que você pode se comunicar sim através de gestos, através de outros meios, sem precisar usar a fala? Pois é. Aí, tipos de linguagem. Nós temos a verbal, a não verbal, a mista ou a híbrida, certo? Aí a linguagem verbal é aquela que utiliza, né, a escrita e a fala para estabelecer a comunicação. Então, um texto, uma conversa com os amigos são exemplos de linguagem verbal. Então, muitas vezes, em um texto escrito, a presença de figuras de linguagem, tá? Que isso nós vamos ver mais à frente, como metáfora, ironia, ambiguidade, é mais nítida. O que eu quero dizer com isso? Ela tem a capacidade maior e mais rápida em notar onde estão os elementos linguísticos. O que vem a ser elementos linguísticos? Eu vou observar a forma da linguagem e a forma que foi passada através da fala, ok. Através de uma música, ok. Também é possível, certo? Sem problemas. Aí, ó, tem aqui um poema de Milor Fernandes. Aí ele diz assim, que nada é impossível, não é verdade. Todo mundo faz nada com facilidade. Aí, poxa, que negócio complicado, que negócio meio, que você pode dizer, meio complicado e sem nexo. Não, tem nexo. Se você parar para pensar, a linguagem que ele usou foi uma linguagem mais culta, mais formal. Mas ele está dizendo que nada é impossível, então tudo é possível, né? Então, quando ele diz que não é verdade, porque realmente não é verdade. Que todo mundo faz nada, então o mundo não faz nada com facilidade, então você tem que fazer as coisas com dificuldade. É meio contraditório, mas é a forma que ele usou para passar a opinião dele sobre a linguagem, tá? Aí, a linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela utiliza gestos, sons, símbolos e os ícones para conceder a comunicação. Uma pintura, um semáforo, uma placa de trânsito, né? Eu já tinha dito isso para vocês, elas são consideradas linguagem não verbal. Então, tem as placas de trânsito, né? Que elas não falam, mas você consegue identificar, né? O pedestre ou o motorista, ele vai conseguir identificar o que cada placa dali quer dizer. Porque ele observou, ele estudou, ou até mesmo foi ensinado para ele com o passar do tempo, quando ele é criança, assim, olha filho, aquilo ali quer dizer pare, aquilo ali quer dizer vá para a direita, proibido estacionar. Então, cada placa tem um significado, né? Ela passa uma mensagem. E não tem só a questão só das placas de trânsito. Hoje também tem muito ícone, muita mensagem, né? Na internet, no Instagram, no Facebook. Por exemplo, quando você coloca uma foto, um vídeo nas redes sociais, alguém dá um like, né? Que é aquele sinalzinho de que gostei. Quer dizer que a pessoa gostou, está gostando, né? A pessoa curtiu. Ou quando você quer dizer que não gostou no YouTube, tem aquela mãozinha para baixo, né? Que é o dislike, que chama não gostei. Entendeu? Então, aquilo ali você consegue se comunicar sem falar, sem xingar, dizer isso não prestou, isso não estava bom. Não. Só de você clicar lá não gostei, aquela mãozinha ali já está mostrando que você não gostou, certo? E tem também outros símbolos que você, ao olhar, você já identifica, né? O símbolo do Facebook, por exemplo, aquele F. Você sabe que aquele F é o Facebook. Não precisa, eita, clique aqui que é o Face. Não, você sabe que vai lá. A mesma coisa o símbolo do WhatsApp, que é aquela bolinha com o telefone. Ali você sabe que ali é o WhatsApp. Que se você passa numa placa de uma loja, de um consultório, e você vê aquele símbolozinho, você sabe que aquele telefone ali você pode entrar em contato pela uma conversa. Então, ali é um WhatsApp, sem precisar fazer ligação, não é isso? Tem muitas outras coisas, tem o Twitter, tem o Instagram, tem muitas outras coisas, certo? Aí, ó, no texto não verbal, nem sempre notamos onde as figuras de linguagem, né, a metáfora, a ironia, estão. Porém, isto não significa que uma figura, uma foto ou um cartaz publicitário não possuem elementos linguísticos construindo seus efeitos de sentido. Muitas vezes, você não precisa ter
coisas escritas, um texto, uma frase, para você conseguir entender. Às vezes você olha para uma foto, uma imagem, só de você olhar, você reconhece a mensagem que quer passar. Por exemplo, tem aquela embalagem de cigarro. Quem fuma ou quem não fuma já deve ter visto que atrás ali tem uma foto, né? Geralmente aquela foto é de uma pessoa doente, né? Ou com um pulmão debilitado, ou muito fraca, ou um câncer, alguma coisa assim. Então eles põem aquela foto para mostrar que você não deve fumar. Então ele não vai colocar, não fume, jamais, porque ele está fazendo a propaganda dele, ele precisa vender o cigarro dele, né? Então ele sobrevive da venda, né? E aquilo ali é obrigatório, por lei, ele mostrar quais são as consequências que o fumo faz na vida das pessoas. Mas só de você olhar, você diz, eita, isso aqui foi um câncer por conta do cigarro. Não precisa você dizer, olha, isso aqui foi um câncer. Não vai ter essa mensagem. Você vai decodificar só de olhar a imagem, certo? Você vai construir o seu efeito de sentido. E várias outras coisas, né? Aí eu tenho a linguagem mista ou uma linguagem híbrida. O que quer dizer? É aquela que simultaneamente utiliza-se da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Uma história em quadrinhos, um cartaz de publicidade, são exemplos de linguagem mista. Por quê? Quem já leu gibis ou já viu alguma história em quadrinho, você pode ver que lá tem as imagens, né? Tem mostrando e tem os balões de fala. Aqueles balões de fala representam a linguagem verbal. E aquelas imagens, aquelas figurinhas, aqueles desenhos representam a linguagem não verbal. Inclusive, não sei se vocês têm o costume, tem um personagem de Maurício de Souza, História e Quadrinhos da Turma da Mônica, que ele não fala, ele é surdo, não é isso? Então, ele faz gestos, no desenho você vê quando ele cai, você vê quando ele senta. Então, ali você percebeu, por exemplo, quando ele senta em cima de uma pedra, ele sentou em cima de uma pedra. Ou quando ele cheira uma flor, ele cheirou uma flor. Então, não há necessidade de ter palavras lá dizendo assim, ele cheirou a flor. Você não precisa narrar aqueles fatos, que só de olhar para aquela linguagem não verbal, você consegue decodificar, certo? Aí, ó, tem aqui, deixa eu ver, só um instante, gente, deixa eu abrir. Tá carregando aqui o slide, tá, gente? Pronto. Nós temos a linguagem ela tem 3 níveis, né? Como eu já falei pra vocês, né? Que é a linguagem, a língua e a fala. Espero que tenha ficado claro, gente, para vocês, porque às vezes as pessoas criticam uns aos outros. Fulano é burro. Não, não é burro. Foi simplesmente, você tem que ver o grau de instrução, se a pessoa estudou, se a pessoa teve convivência com pessoas que falavam dessa forma. E se você conseguiu entender o que a pessoa está falando, simplesmente, então eu não posso dizer que está errado, eu uso que está inadequado, certo? Então tomem muito cuidado quando forem fazer correção, não é errado, é inadequado. Está certo? Não, está adequado, entendeu? Porque vai tudo pela linguagem verbal, a linguagem não verbal, tem que ter o máximo de cuidado com isso, nunca consertar os outros, porque é muito chato, é muito feio fazer esse tipo de coisa, certo? Então, como eu já tinha dito para vocês, né, há diferentes tipos de linguagem. Tem também a variação da língua, que vai de acordo com a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social, os profissionais, tudo isso. Como eu já tinha citado, né? Então, se uma pessoa é mais de idade, uma pessoa, um senhor de idade, ela veio do interior, né? Do interior do estado. Então, normalmente, essas pessoas mais velhas, né? Elas não têm um grau de estudo, né? Um grau de conhecimento tão bom. Então, acontece muito com os nossos avós, nossos bisavós. Aí simplesmente eu não posso chegar e ficar rindo, nem consertando o que eles estão falando. Inadequado? Pode sim, mas você não entendeu? Então, se houve entendimento, para mim não há erro, certo? E eu quero isso que vocês entendam isso. Então, jamais, tá? Lógico que tem horas que as pessoas às vezes ultrapassam, como por exemplo, eu vou pra praia, né? A gente vamos
Entendeu? Mas nós sabemos, isso aí é uma linguagem coloquial, é uma linguagem mais solta. Nós sabemos que eu vou à praia ou para a praia. Só que nós temos o verdadeiro hábito, o mau hábito de reduzirmos as palavras, né? Nós nunca dizemos assim, está, dizemos tá, para, é pra, tu vai, tu sabe, a gente vamos, a gente veio, a gente vai, tá? Esse a gente separado, tá? Porque muitas vezes eu pego vocês escrevendo a gente junto, entendeu? A gente separado, ele pode ser na norma culta, tá? Nós. Então, o que que custa? Nós vamos, tá? Nós estávamos. Então, a gente não está incorreto, não está inadequado, não. Só que é uma língua mais inculta, é uma língua mais popular, é uma língua coloquial. O que é que custa empregar, né? Colocar os seus pingos nos is, tudo certinho, certo? Aí já falamos da linguagem verbal, da linguagem não verbal. Um exemplo. Você vai a um estádio de futebol. Se você está lá assistindo o jogo, né, numa arquibancada, e automaticamente você não está ouvindo a narração, só se você tiver com rádio. Geralmente as pessoas gostam de levar um radinho e ficar ouvindo. Mas só de você ver o juiz ali apitando aquele jogo, correndo atrás, quando ele levanta um cartão vermelho, você sabe que aquele cartão vermelho é o quê? É sinal de expulsão. Ele vai expulsar. Então, não precisa ele dizer, saia, você está expulso, desapareça. Não precisa. Só com aquele cartão ali, ele está mostrando que a pessoa está sendo convidada a retirar-se do jogo, certo? E muitas outras coisas, tá? Como eu já tinha falado, as placas de trânsito. Se eu olho para vocês, não precisa eu dizer silêncio. Só de eu fazer isso aqui, você já entendeu aí que ela quer silêncio. Ela quer que a gente fique caladinho, entendeu? Então, gestos também é uma forma de linguagem. Linguagem não verbal. Mas você consegue muito bem se comunicar, tá? Aí eu tenho a intenção comunicativa. O que é intenção comunicativa? A intenção comunicativa é quando as pessoas interagem por meio de linguagem. Há sempre uma intenção explícita ou implícita. Então, de modificar o pensamento. Então, não existe um texto neutro. Então, aqui, no meu caso, a minha linguagem, ela está sendo explícita. Porque eu estou explicando e eu quero que vocês tenham um entendimento. Entendam o que eu quero dizer. Então, se por um acaso ficou implícito, né? Então, algo está errado. Então, a gente precisa desenvolver e trabalhar mais isso, certo? Aí, ó. E o sucesso das interações verbais, seja na condição do locutor, seja na do interlocutor, depende da capacidade do falante lidar com a intencionalidade, pois no meio dela é possível impressionar, ordenar, ofender, persuadir, tá? Informar, pedir, implorar e solicitar. Então, cada caso desse aí é diferente, né? Então, cada caso é um caso. Então, pedir, ordenar, ofender. Então, é uma forma de você se comunicar? Mas são casos distintos, certo? Dependendo da intenção do falante, tá? No meu caso, ele organizará, né, a linguagem, na maioria das pessoas, de forma organizada e centrada. No meu caso, eu não estou ordenando, eu estou informando, eu não estou persuadindo, entendeu? Então, cada caso é um caso. Aí tem a sua função, certo? A linguagem, ela desempenha sempre uma função na comunicação, de acordo com a ênfase que o falante queira dar a um dos componentes ao ato comunicativo. Aí, dependendo do objetivo que a comunicação tenha, o locutor, ele recorrerá a alguns elementos de linguagem. No meu caso, tá? Eu sou o locutor e sou o quê? O emissor, né? Lembrando para vocês, eu estou usando quais os elementos de linguagem? Eu estou usando o quê? A minha fala, não é isso? Entendeu? Então, ao usar minha fala, eu estou fazendo o quê? Um ato de comunicação. Isso mesmo, gente. Vamos lá. Pronto. Aí, geralmente, quando você vê uma charge ou um cartoon, vocês sabem o que quer dizer a diferença de um para o outro, né, gente? A charge
simplesmente você vai ver o quê? Ela tem 3 quadrinhos. E a charge, ela é mais ou menos o quê? Para criticar, não é isso? Ela faz uma piada de uma notícia, de uma coisa que realmente aconteceu, uma coisa verídica. Então ela satiriza aquela situação. Ela deixa um humor, é aquele humor negro que a gente chama, que há pessoas que fazem piada com determinadas situações que não é bom, entendeu? Então esse humor negro que nós chamamos, nós podemos colocar numa charge. Então a charge, ela não fala muito, ela simplesmente tem os 3 quadrinhos, alguns balões, mas ali ela passa a mensagem que ela quer dar. Já o cartoon, ele só tem apenas um quadrinho, e esse quadrinho não há palavras, entendeu? Então ele coloca só a imagem, e você vai ter que entender, pelo seu conhecimento de mundo, é que você vai compreender a mensagem. Geralmente também é uma forma de criticar, mas uma forma mais pesada, uma forma mais rude, entendeu? A charge não, a charge tem humor. Já o quadrinho não, certo? Desculpa, gente, já o cartoon não, certo? Então, tomem cuidado. Por exemplo, se eu tenho vou usar um exemplo da minha mãe, tá? Que não é o caso, só um exemplo. A minha mãe, ela faz uma lista de compras e manda pra mim. Eu vou ao supermercado comprar. Quando eu abro, tá escrito assim: açúcar, com 2 S's, chachicha, com X. Lógico, né, que a primeira intenção, né, a primeira reação do ser humano é o que? Rir. Mas eu sei que ali ela tá pedindo açúcar. E eu sei que ali tá escrito salsicha. Então, por que eu vou criticar? Simplesmente eu vou pegar o açúcar e vou pedir a salsicha que ela tá precisando. Agora, se eu tiver coragem, né, se eu for muito corajosa, eu vou chegar pra minha mãe, não é assim que se escreve, né, mas é muito difícil você criticar ou consertar o que você acha que está inadequado. Não é bom, certo? Então, tenham muito cuidado. Eu posso passar uma mensagem de diferentes formas. Quando eu digo assim, estou muitíssimo preocupada. Então, muitíssimo preocupada, estou muitíssimo. Então, é a norma culta. Muitíssimo preocupada. Já a norma coloquial, eu posso dizer assim, tô preocupada. Já numa gíria, a norma inculta, eu tô grilado. Entendeu? Então, qualquer um desses termos aí, ele vai fazer parte. Eu entendi. Querem dizer a mesma coisa, só que eu usei 3 formatos da minha língua. A padrão, a culta e a inculta, que é a gíria, certo? Então, tomem muito cuidado quando forem referir-se às pessoas, tá? E lembrando, a língua, ela é mutável, ela está sempre mudando. De que forma? Agora, eu estou falando com vocês, né? Posso estar falando normalmente, mas amanhã eu posso chegar para vocês e estar falando a gente, nós vai, entendeu? Então, tudo isso são mudanças. Vai depender da forma que eu me refira, do assunto que eu queira tratar, entendeu? Então, ela está sempre em mudança. A língua, ela é mutável, ela muda, ela está sempre se transformando. É como se fosse uma metamorfose, tá? Então, esse é o nosso assunto, tá? Linguagem, língua e fala. As 3 andam juntas, tá? As 3 são amarradas umas às outras. Uma precisa da outra para poder, né, haver a comunicação. Então, tomem o máximo de cuidado ao se referirem, ao conversarem. Dependendo do local, eu tenho que ver de que forma eu vou me expressar, dependendo com quem eu esteja conversando, com quem eu queira me comunicar. Numa entrevista de emprego, por exemplo, num estágio que vocês possam chegar a fazer, você vai chegar e vai dizer: e aí, meu irmão, beleza? Não, gente, cuidado, né? Temos que mostrar a língua padrão, a língua culta, tá? Mesmo que se eu não souber muito, eu uso a coloquial, mas cuidado para não ficar vulgar, ok? Pronto, gente, era isso que eu queria falar para vocês, tá? A nossa próxima aula será sobre funções da linguagem, não é figuras de linguagem, sim funções da linguagem. Vamos continuar falando, ela envolve a comunicação, certo? Na próxima aula nós retornaremos falando das funções. Lembrando que esse vídeo ele vai acompanhado da atividade para vocês e vocês respondam qualquer coisa, estou aqui, podem me chamar no privado, podem falar comigo
que estou aqui para tirar as dúvidas, certo, gente? Até lá, fiquem com Deus.